Bem, para a gente começar a falar sobre arte egípcia, tem que falar um pouquinho sobre a religião que os antigos egípcios praticavam. Para falar disso, eu tenho que falar de outras religiões que tem nada a ver com a parada do sistema do negócio, mas é para você entender. Já vou logo avisando, esse vídeo vai ficar longo. Sinto muito. Esse o Anubis é o deus do embalsamento, tá? Quando uma pessoa morre e tem que se fazer uma múmia com o corpo dela, ele vai estar lá, ele é responsável por isso, tá? Então tá aqui o deus Anubis, tá? Ele tem essa cara que todo mundo diz que ele tem cara de Doberman, tá? Principalmente criança, mas na verdade, o animal que ele é representado é um animal que está extinto, tá? Há centenas de milhares de anos. Desse lado, nessa balança, tem uma balança atrás dele, tem uma pena de avestruz, que é o símbolo da deusa Maete, a deusa da verdade. Do outro lado, tem um coração da pessoa que morreu e foi mumificada. Eu já explico isso. Aqui a gente tem o Amud, também conhecido como Amit ou Armaik, tá certo? Todos os três é o mesmo animalzinho fofo, não parece fofo? Parece um Digimon. E significa devorador. Tá? Mas na verdade ele não é assim, ele é assim, tá? Ele tem 3 partes, que é de crocodilo, leão e hipopótamo. Se você for ver, são os 3 grandes carnívoros do Egito, tá certo? Aqui, ó, ele tá com rabo de leão, aqui já tá com rabo de crocodilo, mas basicamente são esses 3: crocodilo, leão e hipopótamo, que tem dos mamíferos terrestres, a boca maior que tem é do hipopótamo, tá certo? E ele é bem bélico. Não chega perto do hipopótamo não, tá? Deixa ele lá quietinho. Toda religião acredita numa vida pós-morte. Então vamos lá, vamos comprovar isso. Se você é cristão é aquela pessoa que tem uma religião que acredita que Jesus veio à Terra por ser filho de Deus e veio nos salvar, tá certo? No Brasil, basicamente, são os evangélicos e os católicos. Se vocês estão ouvindo uma vozinha fofa, cuticute, que tá na hora do vizinho falar. Então, as crianças estão na vila, tá? Desculpa, sinto muito. Então, aqui, ó. Se você é cristão, se foi bom em vida, quando você morrer, você vai ter uma outra vida, uma outra oportunidade de viver. Se foi bom em vida, vai para o céu. Olha como o céu é uma beleza. O céu é uma maravilha. Caso contrário, se você for uma pessoa ruim, tu vai para o inferno. Não gosto de inferno, é uma coisa horrorosa. Vermelho, odeio vermelho. Não quero ir para o inferno, não, tá? Então, céu, pessoas boazinhas. Inferno, pessoas ruins. Já se você for espírita, por exemplo, que é outra religião, eles acreditam que existe um lugar melhor para você viver, tá? Que é um lugar que você vai depois que você morre. Mas você só tem acesso a essa maravilha. Olha que coisa linda! Se você teve uma vida boa em vida, tá certo? Caso contrário, quando você morrer, você vai envelhecer em algum momento, você vai morrer, jovem ou não, você vai morrer. Tá? Você um dia nasceu, um dia vai morrer, tá? Você vai para esse lugar bom, que é esse lugar aqui, tá? E você vai ser orientado. Se for uma pessoa boa, você vai transcender. O transcender é tão transcendente que ninguém sabe que diabo é aquilo, tá? Mas deve ser bom, porque o pessoal não volta para dizer como é que é, tá certo? Caso contrário, se você for uma pessoa ruim, você vai reencarnar. Você foi, morreu, chegou aqui, foi avaliado, ó, tu não fez correto, tu não teve uma vida correta. Qual é a vida correta? Ser cheio da grama, ser cheio da grana, descolado, ter carrão, ser YouTube. Não, meu irmão, se liga. Independente de você ser pobre ou rico, você tinha que ter uma vida correta, praticando bem, caridade, o amor, sendo uma pessoa honesta, correta, decente, independente de você ser pobre ou rico. Caso contrário, se você não teve uma vida correta, você vai reencarnar.
Reencarnar é aqui na Terra mesmo, mas só que em outra família, com outras pessoas, ou de repente com outras pessoas da sua outra família, que vocês têm uma treta para resolver, sabe? Mas coisas assim, muito louca. É meio assim, você foi reprovado na vida, cara, tu vai fazer tudo de novo, entendeu? Tem até uma graça aqui, ó. Superpopulação, não sei quantos milhões, aí o anjo ali falando, reencarnação agora só pelo sistema de cotas ou notas do Enem. Considerando que, se Deus quiser, não vai ter Enem o ano de 2020, tá? Talvez nem vai reencarnar tão cedo o povo. Mas vamos, segue o bonde. Os egípcios acreditavam no quê? Que ao morrer, o deus Anubis, tá? A pessoa que morreu é aqui, ó, tá? O deus Anubis, que está aqui, tá? Vai trazer a sua alma para a morada dos deuses. Lá você vai pro julgamento de Osíris. Ah, essa aqui antes do Osíris tem a deusa Maete, que é a deusa da verdade, tá? Tá ela aqui, ó, em formato de mulher, com a pena de avestruz aqui, ela tá aqui e está aqui também, numa estátua com a pena, tá certo? O deus Osíris está aqui, ó, tá? Eu sei que é ele porque ele tem a pele mais escura, porque ele é o deus dos deuses. Existe um deus acima dele, tá? Que é o deus Ra. Ra pode ter vários nomes. Eu gosto de Ra porque é curtinho, tá? Se fosse numa situação cristã, existe alguém acima de Jesus? Aposto que quem é evangélico disse que não. E aposto que quem é católico disse que sim. Tá? Porque Jesus e Deus são a mesma pessoa, só que o evangélico leva isso ao pé da letra. Já o católico não, ele católico gosta de hierarquia, entendeu? Aqui é a mesma situação, existe alguém acima do Osíris, que é o deus Ra, mas o deus Ra fica na moita, ele fica na dele, tá? Só quando a coisa tá muito feia, que ele dá o ar da presença dele. Na minha cabeça é a mesma coisa, tá? Deus deixa Jesus lá ficar com todas as glórias e tal, fazer o que você quiser, mas ele tá lá em cima. Quando a coisa ficar realmente preta, ele dá as caras para saber a situação, entendeu? Então, mesma coisa aqui, ó. Tem o Osíris, tem alguém acima dele. O deus Osíris, junto com essas 42 outros deuses, eles são politeístas, acreditam em vários deuses, tá? Vão julgar a alma da múmia. Vão fazer perguntas para ela. A deusa Maete, que é a deusa da verdade, todos os deuses aqui estão sobre a verdade, porque tem a pluma de avestruz na cabeça deles, tá? Estão ali para saber sobre a vida dessa pessoa que morreu, tá certo? Aqui está o coração dela, da pessoa que morreu, que é a múmia, e a deusa Maete aqui em formato de estátua. Ou pluma. Se o coração da pessoa que morreu for do mesmo peso da verdade, ela foi uma pessoa boa em vida. E sendo ela uma pessoa boa em vida, ela vai ter um prêmio. Que prêmio é esse? Viver uma outra vida. Aqui na Terra como múmia, Amuntep, não vai rolar não, ó. Qual é o prêmio dela? O prêmio dela é ter uma outra vida junto aos deuses. Então ela vai viver com os outros deuses, tá? Esse é o prêmio dela, tá? E a honra de ter uma outra vida, com o mesmo corpo que você teve aqui na Terra, com a mesma função que você teve aqui na Terra, lá na morada dos deuses, só que em vez de ser vizinho da Dona Maria, tu vai ser vizinho dos eles, entendeu? Olha que chique. Caso contrário, você vai conhecer o Amut ou Amit ou Armaik, tá certo? Você não foi uma pessoa boa em vida e vai ter a sua alma a honra de ter a sua alma devorada pelo Amut, porque isso é uma honra para você e toda a sua família, tá certo?
Pô, então o que é desonra, professora? Desonra é você não ter um sepultamento correto, de acordo com as normas dos sacerdotes e dos deuses. Aí você não vai conseguir ter esse julgamento, e não tendo esse julgamento, você vai ter a sua alma como fantasma aqui na Terra, ninguém vai te ver, tu vai ficar como fantasma e vai vagar por esse mundo, pela Terra, pela eternidade, enchendo o saco como fantasma. Isso é uma desonra para você e toda a sua família. Então, o que até agora a gente não falou de arte. Tudo que a gente vai ver sobre objetos artísticos dentro de uma tumba é por causa deste momento. Esse momento tem que acontecer. Se não acontecer, vai ser uma desonra para mim e toda a minha família. Deu para entender? Infelizmente, esse vídeo vai ficar longo. Segue o bonde. Bem, esse filme Deuses do Egito, ele tem um monte de papagaiada, tá? Com fatos religiosos e históricos um pouquinho, mas no geral é papagaiada. Mas tem umas cenas muito legais. Se você gosta de filme de ação, pode ir lá ver. Agora, não considere muito a história em si. Finalmente, meus vizinhos foram dormir, são quase que meia-noite. Tô aqui desidratada, já é a 10ª vez que eu tô fazendo esse vídeo, aí dá pau. Aí recomeço, tô com a garganta seca, mas dessa vez vai. Agora vai, a gente vai chegar lá. Então, arte egípcia, arte das tumbas. Eu vou me ater a só o que tem dentro das tumbas. Não vou falar de arquitetura das tumbas, nada de pirâmide, nada de mastaba. Eu vou ficar com as coisas que tem dentro de uma tumba, tá certo? Eu podia passar o ano inteiro falando de Egito, assunto que não ia faltar, tá? Lembrando que eu vou falar de uma tumba daquelas caras do faraó, tá? Porque existem tumbas de todos os tipos. Tem as baratas e tem as mais caras, tá certo? Agora, a múmia também. Múmia só tem múmia cara, assim, de um faraó, e tem múmia bem baratinha, que praticamente vira e coloca numa salmoura, dá umas viradas nela, coloca para secar, ó, manda pro Anubis, tá? Mas a gente vai falar de uma múmia, de uma tumba de alguém que realmente tenha dinheiro. Então vamos lá, dessa vez vai dar certo, vai dar tudo certo. O que tem dentro de uma tumba? 3 sarcófagos, um busto, uma barca, vasos de comida, vasos de água bebida, hierógrafo, vasos canopos, estatuetas chamadas Shabit, livro dos mortos e tesouro, caso você tenha. Então, diferente da pré-história, no Egito já existe a escrita. Então, essa escrita vai estar dentro da tumba para contar a história da vida da múmia. Se lembra, ele morreu e ele vai ser julgado na morada dos deuses. Então, já coloca na tumba, tá, toda a vida da pessoa. Na verdade, no Egito, se você tinha dinheiro, o cara nascia e já começava a fazer a tumba dele. Então, já coloca lá, nasceu dia tal, a mãe era fulano, o pai era ciclano. Vai colocando coisa boa ali, tá certo? Vai contando a história da pessoa que um dia vai morrer. Aqui é um baixo relevo. Baixo relevo é quando o desenho está para dentro da pedra, tá certo? Alto relevo é quando o desenho está para fora da pedra ou da peça, ou seja lá o que for, tá certo? Como está para dentro é baixo relevo. Aqui está contando uma história, mas o que eu quero chamar a atenção é para isso aqui. Isso aqui é um cartucho. Um cartucho, aqui são 2, tá? Tem sempre um nome, não é um nome de qualquer pessoa. É o nome de um deus ou de uma deusa, tá? Ou de alguém da realeza, o faraó e a família dele. Acreditava-se que os deuses, que o faraó descendiam dos deuses, tá? Então ele é um deus vivo na terra. Já pensou você sair por aí e encontrar um deus ao vivo e a cor? Devia ser o máximo. Então esse nome aqui não vai estar escrito Sandra, porque eu, Sandra, sou no máximo a filha da minha mãe, tá? Sou a verdadeira filha da mãe. Então aqui o meu nome não vai estar dentro de um cartucho, tá? Vai estar o nome de um faraó, da esposa, dos filhos, tá? Dos irmãos, ou de um deus ou de uma deusa.
Aqui de novo um cartucho. Aqui possivelmente a deusa Isis. Ela tá jogando xadrez, olha que coisa chique, tá? Então tem sempre essa... existe regra, os artistas nessa época não estão livres para desenharem, ou pintarem, ou esculpirem, o que bem entender. Existiam regras assim, absurdas, que tinham que ser levadas a sério. Ninguém saía do diferente. Ou fazia aquilo, não tinha que pensar muito, tá? Aqui, de novo, os hierógrafos. Você vê aqui que aqui é o faraó, porque ele está no pedestal, está aqui num tipo de trono. Duas coroas, porque ele é o faraó do alto e no baixo Egito. Aqui pode ser ele de novo, porque tá vendo como ele basicamente está aqui, ó, na mesma altura? Ou é ele mesmo, tá? Aqui e aqui. Ou é um deus, e estão grandes. Se estão grandes, ou é alguém da realeza, tá certo? Ou são os deuses. Se fosse eu estaria pequenininha aqui, porque eu sou a professora Sandra, sou a filha da mãe, esqueceu? Então, eu, como não sou da realeza egípcia e não sou uma deusa, até que se prove o contrário, tá? Eu vou estar pequenininha. De novo aqui, ó, regras da pintura. Na verdade, de novo não, deixa eu falar aqui, ó. Cabeça de lado, mãos e pés de lado, corpo de frente, um olho só visto de frente. Você não enxerga melhor olhando para frente do que para o lado? Então, o melhor para se ver é da frente. Então, coloca de frente. Aqui mostra bastante os braços. Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas e eu tenho um corpo perfeito. Então, na cabeça deles, a melhor forma de se apresentar um corpo perfeito era assim. Se lembra, quando eu morrer, eu vou ter uma outra vida. Se eu for considerada uma pessoa boa. Nessa outra vida, eu vou ter um corpo igual ao corpo que eu tenho aqui. Então, eu preciso que os deuses saibam que o meu corpo era perfeito. Então, se coloca toda essa estrutura para mostrar o corpo perfeito da pessoa, tá? Entre outros motivos, tá certo? O homem geralmente é pintado com cores mais escuras, as mulheres com cores mais claras. Todo mundo na mesma altura, mas pode, porque, ó, 2 deuses e o faraó. O faraó descende dos deuses, ele é um deus vivo. Isso aqui, ó, cartucho, nome de um deus ou de alguém da realeza, tá certo? Aqui, mais ilustração, isso aqui é um fake, tá? Isso aqui é uma coisa que juntou com a outra para poder fazer propaganda de alguma coisa que eu não me lembro mais o que é. Essa é a múmia mais conhecida do mundo, é a múmia de Tutankhamon. Tutankhamon é a múmia mais conhecida por 1000 motivos, tá? Podia passar o ano todo só falando de Tutankhamon, mas a gente não vai fazer isso, tá certo? Então, Tutankhamon, ele como morreu muito cedo, com 18 anos, não foi possível fazer uma tumba assim, muito super power. Foi feita assim uma coisa muito às pressas, porque de repente, do nada, o cara com 18, morre. Ai, meu Deus, não acabou de construir a tumba. Porque começa a construir a tumba, logo que a pessoa nasce, tem dinheiro. Senão vai ficar, sei lá, vai enrolando. Como ele é um faraó, então, desde que ele nasceu, já estava sendo construída algo que um dia ia ser a tumba dele, o lugar que ele ia repousar para receber o deus Anubis, para levar para a morada do deus, enfim, toda aquela treta toda. Então, como ele morreu muito jovem, foi feita assim uma coisa muito básica. 3 sarcófagos de ouro maciço e pedras preciosas. Tá? Coisa assim, pueril, tá? Sem importância, tá? De que ele merecia. Então, tá aqui, ó. 2 dos 3 sarcófagos. A planta da tumba dele entrava por aqui, tá? Tinha uma sala com móveis, outra sala com móveis, sala do corpo da múmia, os hierógrafos contando a história da vida dele e a sala do tesouro. Coisa básica para um faraó, tá certo? Eu sei, sua casa é menor do que isso, a minha também. É a vida. Segue o bonde. Então, aqui os 3 sarcófagos e a máscara que cobria o corpo do Tutankhamon. Então, está aqui mais um sarcófago e a máscara, que é um dos objetos mais belos e mais preciosos
do mundo. Então, feita em ouro maciço, a parte azul é lápis azules, tá certo? E outras pedras preciosas. Tem um urubu aqui, que simboliza o Alto Egito, e a cobra, que simboliza o Baixo Egito. Ele não é faraó de um Egito só, ele é faraó dos dois. Então, Alto Egito, urubu. Baixo Egito, cobrinha, tá? A não ser que eu tenha dormido nessa aula e seja o contrário, mas não importa. Às vezes, o Alto e o Baixo Egito são simbolizados por duas coroas, tá certo? Isso aqui é o encosto do trono dele. Na verdade, é essa parte aqui, ó, tá? Tá aqui o trono dele. Essa parte aqui é isso aqui, tá? Essa aqui, ó, é a esposa do Tutankhamon, tá certo? Segundo a minha professora de História da Arte. Só ela que falou isso. Eu confio nela. Sabe aquelas pessoas que estudam História da Arte, não pelos livros, mas porque foi lá ver ao vivo e a cores? Então, confio nela, tá certo? Era uma pessoa básica também, desse meio Tutankhamon. Enfim, voltando aqui, ó. Tá vendo como os dois estão na mesma altura? Os dois descendem dos deuses. Na verdade, eles eram irmãos, tá? Meio irmãos. Eles tinham o mesmo pai, tá? Era normal isso no Egito, tá certo? Como a tumba é dele, não importa se ela seja esposa ou irmã dele, ou seja o que for, ele deveria estar maior do que ela. Ela é descendente dos deuses também, mas a tumba é dele. Ele deveria estar um pouco maior do que ela. Então, aqui, eles estão do mesmo tamanho. Isso é subverter a arte daquela época, que era muito perigoso na época. Porque eu já disse, existiam normas criadas pelo sacerdote, não me lembro se eu falei, se eu não falei, estou falando agora, tá? Que não podiam ser alteradas. Precisava se fazer o corpo dessa estrutura. Um tem que ser maior, não sei o que. Tinha uma regra toda. Quando ele vem e tira isso e coloca ela do mesmo tamanho que ele, segundo a minha professora de História da Arte, confio muito nela, isso é uma prova de amor. Porque ele está dizendo que ela tem a mesma importância que isso. Segundo a minha professora, é uma prova de amor, tá? Dizer que os dois têm a mesma importância, que os dois têm o mesmo valor, tá certo? Tanto ele como o pai dele e dela, porque eles têm o mesmo pai, os dois subverteram a arte. Eles fizeram coisas que não eram aceitas na época. E por isso que criou uma treta muito grande sobre a vida tanto do Tutankhamon como do pai dele, tá certo? Mas isso, como eu disse, é uma outra história que dá muita coisa para falar. E isso vai mais para a coisa da história em si do que a arte. Então aqui o que eu estou querendo destacar, que isso aqui é um encosto, que isso aqui é tudo feito com ouro maciço e pedras preciosas, e que os dois estão do mesmo tamanho, e que isso causa uma estranheza, tá certo? Este é o busto de Tutankhamon. Por que o busto? Se lembra que ele vai ser julgado lá na Morada dos Deuses? Coloca um busto ali dele para dizer, ó, quando o Anubis chegar, quem é que morreu? Não faço a menor ideia. O Anubis está com pressa, muita gente morreu no mesmo dia. Então ele lá, olha lá, Tutankhamon morreu, nossa, morreu Jorge, cara, que babado. Então ele olha lá, já vê, ó, se é Tutankhamon, conheço todo mundo por aqui, são todos da família, porque eles descendem dos deuses, tá? Então geralmente tem um busto. Esse foi um estudo feito tirando fotos da múmia de Tutankhamon, de como ele seria em vida, tá certo? Então ele deveria ser... Toda vez que eu mostro essa imagem, eles falam, nossa, que cabeção, mas era normal se enfaixar a cabeça da criança quando ela nascia e deixar durante toda a infância a cabeça enfaixada. Então quando vai crescendo se solidificando o crânio da criança, porque ela nasce com aquela moleira, eu não vou explicar o que é moleira essa hora da madrugada, mas ela vai criando esse formato para trás. Para ele, isso era símbolo de beleza e também de dizer que era uma pessoa nobre, tá certo? Não era qualquer um que tinha essa cabeça.
Então aqui a múmia, ele aqui com a máscara do Anubis, porque ele é como se faz a múmia, e o Anubis é o deus da mumificação, tá? Então, como se fazia? E aqui a barca, porque o Anubis ele não vem de motinha, tá? Ele pega uma barca, vai até o túmulo da pessoa, coloca a pessoa na barca e vamos embora. No caminho, tudo como a alma que não foi sepultada de maneira correta, vai ficar querendo zoar com a tua cara, querendo te prejudicar. O Anubis vai te dar a sua carona, ele não vai te proteger nesse meio do caminho, tá? Então, se você der uma barca para ele, que podia ser do tamanho natural ou simbólica, pequenininha, tá? Vai dando um agradinho pro Anubis, tá certo? Ao mesmo tempo, quando fizerem a sua múmia, vão colocar dentro do seu corpo. Falar de como se faz uma múmia, podia dar de novo uma outra aula. E no meio das bandagens se colocam símbolos para proteger a sua alma durante essa viagem, porque o Anubis só vai dar a mesma carona, tá? Então, ó, simbolicamente, tá aqui, ó, a barca não é de tamanho natural, ela é pequenininha, $2 no Museu do Nilo. E essa é a Nefertiti. A Nefertiti, hipoteticamente, seria a mulher mais bela de todo o Egito, tá certo? Então, é um busto dela, ele tá inacabado, ele foi esquecido em cima da bancada, por algum motivo, tá certo? A Nefertiti se eu não estou muito zoada da cabeça, não me lembro de tudo, mas era a madrasta do Tutankhamon, era uma das mulheres mais bonitas do Egito, para a época, para o gosto da época. E aqui, finalmente, os vasos canopos. O vasos canopos, todo mundo tinha que ter os vasos canopos. Quando se faz uma múmia, se tira tudo de dentro da múmia, só deixa dentro do corpo o coração, porque ele precisa realmente ser pesado na morada dos deuses, para dizer se você foi uma pessoa boa em vida ou não. São sempre 4, sempre com a cabeça do deus Tote, com cara de babuíno ou de garça, do deus Anubis, do deus Horus, com cara de falcão, e do deus Osíris, que é com cara de humano, sempre com a cor muito escura, que pode ser assim no tom marrom, ou pode ser realmente preto, porque ele é o deus dos mortos, tá certo? Ou cinza escuro. Dentro deles tem, no Osíris, o fígado. Esses nomes aqui são em outra língua, tá certo? Tá? O fígado. O pulmão no deus Tote, o intestino no deus Horus e o estômago no deus Anubis. Aí você fala, cadê o cérebro? O cérebro ia para a lixeira. Por quê? Se demorou muito na história da humanidade aprender, tá? Que o cérebro que coordena todo o corpo. Durante muito tempo mesmo, faz pouco tempo que se descobriu que o cérebro que manda na coisa toda. Acreditava que o coração que mandava em tudo. Segundo a minha querida e amada irmã, que é cardiologista, né? Então ela puxa lá a brasa para a vida dela, né? Para a questão do coração. O coração é tão importante, que mesmo quando se tem a morte cerebral, se poupa a vida dessa pessoa num respirador para poder poupar o coração, em algum momento tirar o coração dessa pessoa que morreu, que está morta, o cérebro não funciona, e pôr em outra pessoa. Então, na cabeça dela, o coração ainda é o órgão mais importante de todo o corpo, mais do que o cérebro, mas é o cérebro que coordena tudo. Nessa época, eles não tinham esse conhecimento, então ia para a lixeira, tá certo? Então, os vasos canopos ficam dentro de uma caixinha, tá? E todo mundo tem que ter isso, tá certo? Sempre com esses 4 deuses, não pode mudar os deuses, tá certo? Dentro do contexto do filme, os americanos pegam os vasos canopos. E os vasos canopos têm partes do corpo da múmia. Então, quando ela desperta, ela vai atrás dessas partes. Cada vez que ela recupera um vaso, ela recupera parte do corpo dela.
Isso não existia, mas ia ser maneiro se fosse verdade, né? Faz de comida, bebida é do que for, tá? Porque ninguém que morreu voltou para dizer como é que era, tá? Vá que precise, né? Também pode ser um agradinho para os deuses. E esses são os Shabds. O que são os Shabds? Quem tinha escravo, e várias pessoas tinham escravo, queriam ter essa regalia na outra vida. Não vai se abrir mão de ter escravos. Então, se coloca lá uma quantidade simbólica ou absurda, podiam ser 4 Shabds, representantes que aquela pessoa que morreu tinha direito a ter escravos, tá? Porque na próxima vida ele vai querer ter escravos também. Então, se coloca os Shabds ali, podiam ser 4 e podiam ser 4.000 Shabds, tá? Se enche o túmulo de Shabds para dizer que aquela pessoa tinha direito, tinha escravos na vida aqui na Terra e que ela tem direito a ter escravo na outra vida. Então, se espalha um monte de Shabds por todo o túmulo. Eles são pequenininhos, tá? Cerca de uns 16 centímetros, não são muito grandes não, tá? E o Livro dos Mortos, que são poucos que ainda existem. O que é o Livro dos Mortos, tá? O Livro dos Mortos é um livro com encantamento que você encomenda em vida para ser colocado na sua tumba, tá? Quando você morrer, tá certo? Qualquer encantamento que você achar que vai precisar para a próxima vida, tipo assim, encantamento para poder falar, ouvir, cheirar, sentir na outra vida. Aí você paga alguém lá que saiba esse encantamento para poder fazer o encantamento. Então, isso aqui é um papiro com encantamentos, tá? Para coisas que você possivelmente vai precisar para outra vida. Tipo assim, encantamento para encontrar minha avó, que eu amo muito minha avózinha, eu quero encontrar minha avó na outra vida. Que eu tenho certeza que ela foi morar com os deuses, porque ela não ia ser morta, não ia ser devorada pela grande devoradora. Encantamento para ter cabelo na próxima vida. Qualquer encantamento que você quisesse, era só encomendar. Pagava, a pessoa te dava e colocava, quem estivesse vivo, colocava lá no seu túmulo para poder ser usado na sua próxima vida. Esse aquele túmulo que eu falei, ó, que tem aqui, ó, túmulo não, trono do Tutankhamon, aqui, ó, um encosto, tá? Todo feito em ouro. Hoje em dia, Tutankhamon está na sua própria tumba, tá certo? Mas ele já rodou o mundo inteiro. Hoje em dia, o governo egípcio sabe que não pode sair por aí dando múmias de presente, como foi dado de presente 4 múmias para o Dom Pedro II, para elas serem incendiadas no incêndio que teve no Museu da Quinta. E aqui é o momento que se está levando o corpo da múmia para a morada dos deuses para ser julgada no julgamento de Osíris, tá certo? Então vou me despedir e é isso que eu precisava dizer para vocês, tá certo? Espero que tenham entendido. E a verdade é sebelete, é tudo verdade, tá? Apesar de toda a enrolação dos filmes, é bom você ver a cultura do outro, a cultura que não existe mais, ver como acontecia, como as pessoas pensavam. Então veja os filmes, apesar de toda a fantasia por trás dela, tá? Eu, por acaso, via por causa do Brendan Fraser. Não, quer dizer, pelo contexto histórico, contexto histórico. Quando eu morrer, eu vou poder morar junto com os deuses. Vai ser o máximo. E, gente, deu ruim, não tem nada disso.